eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui, ó, juntinho com vocês, tá certo? Então, ó, bate palma, mas bate palma com vontade, chama essa coragem, chega aqui, fica aqui com a gente, tá certo? A aula hoje é de matemática e o assunto é muito fácil. Olha lá, leitura, escrita e comparação de números. Inclusive, vocês viram isso já a semana passada, né? Então, nós vamos apanhar novamente, vamos pegar essa aula e vamos dar continuidade, tá bom assim? Então, ó, já se animaram? Fica aqui juntinho, viu? Por favor, porque é matemácia, né? Matemática com a professora Márcia e vocês sabem que aprendem tudo. Então, chega junto. E aí, vocês podem assistir as nossas aulas pela TV Nova Nordeste. Sintoniza aí, se você não estiver no seu tablet, se não estiver no seu smartphone, canal 22.3, tá? E se você estiver no tablet, já tem o aplicativo do Educa Recife. E se está no smartphone e não tem, o QR Code está agora na tua tela. Então, aponta a câmera do teu celular para ele e baixa o aplicativo, porque você pode aí, ó, interagir ao vivo conosco. E se por um acaso você estiver na aula pela manhã, né, não está podendo assistir, você pode assistir a reprise às 14 horas pelo Educa Recife ou ainda ver as nossas aulas pelo YouTube. Então, gente, não tem desculpa para não aprender, porque vocês sabem, né, que aqui vocês aprendem tudinho, tudinho. Tá bom? E aqui junto comigo está a nossa querida intérprete de Libras, a nossa Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine. E juntinho comigo e Elaine está ela, essa professora aqui maravilhosa, a professora Sinara. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Márcia. Bem-vindos, estudantes. Olha, eu quero todo mundo ativo hoje no chat, que a gente vai ter joguinho. Não vai ter joguinho hoje, professora Márcia? Vamos sim, vamos começar com o jogo, né? E esse jogo é muito fácil, gente. Olha lá, é a Batalha dos Números. E vocês podem fazer esse jogo aí para brincar com quem tiver na sua casa, para brincar na sua escola, porque é muito fácil. O que é que vocês vão precisar? Simples, olha só, vocês vão precisar de números de 0 até o número 9, tá bom? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 10 algarismos, né? Porque de 0 a 9 são 10 algarismos. Aqui, ó, eu fiz 2, né? Tem aqui o vermelhinho e o azul, mas se você quiser, dá a chance igual para todos os jogadores. Caso não, para a disputa ficar ainda mais acirrada, né? Vocês só usam aqui, ó, uma parte, que no caso aqui eu vou começar só usando os numerais de 0 a 9. Não vou usar os dois agora não, tá? Então, gente, fica muito fácil. E como é que é essa brincadeira, professora Márcia? Batalha dos números? Pois é. Batalha dos números, vocês vão pegar os números, olha só. Escreveu no papelzinho aí os números de 0 a 9, inclusive é bom que fique um papel que sem estar transparente, né, gente? Porque assim não tem graça. As pessoas não podem ver o número que está. Aí vocês fazem o quê, ó? Embaralham, né? Igual uma cartazinha, ó. Vocês embaralham e depois de embaralhar, o que é que vocês fazem? Coloca aqui no centro de cabeça para baixo e chama um colega. Aí você vai definir as regras da sua batalha. Vocês vão definir se vocês vão formar números inicialmente com 2 algarismos. Aí como é que vai ser? Eu vou daqui a pouquinho mostrar para a professora, com a professora Sinara. Tirou 2 numerais, 2 algarismos, vamos virar e vamos definir se a gente quer, antes de virar, né? Se a gente quer formar o maior número com aqueles 2 algarismos, se a gente quer formar o menor número. Então, antes de virar, você define com o seu colega, tá bom? Aqui eu vou definir com a professora Sinara. Então, professora Sinara, se aproxime, vem aqui, vamos brincar de batalha dos números para mostrar aos nossos estudantes como é que eles podem brincar de batalha dos números. Porque na outra aula, inclusive que a professora Sinara trabalhou com vocês, vocês trabalharam o quê? O quadro valor de lugar, não foi isso, Sinara? Foi isso mesmo, professora Né? Márcia. Eles arrasaram. Pois é. E aí, ó, vocês viram que o número depende do local onde ele vai ficar. O posicionamento para você ganhar ou não. Por exemplo, se você tem o número 1, se você bota na unidade, ele vale 1. Mas se você bota na dezena, ele já vale
10. Mas, logicamente, se eu estou formando o maior número, eu não quero colocar ele na dezena, eu vou buscar o número maior. Então, são estratégias, tá bom? Então, vamos mostrar para eles, sim. professora? Eu já embaralhei, vou tirar aqui o meu ábaco. Eu já embaralhei, então a gente vai começar com 3 números, tá certo? Tá certo. Vamos tirar 3 cartas. Então, para ficar, você tira um, eu tiro o outro e depois a gente vira. Tá bom. Então, vamos lá. Então, ó. E a gente vai formar o maior número, tá bom? Vamos começar pelo maior número que nós iremos formar com essas 3 cartas. Olha lá, pegamos as 3 cartas e agora a gente vai virar. Gente! Olha, não fui favorecida nesses números, foi a professora Márcia que embaralhou, né? Foi, mas assim, eu não tive culpa, eu não olhei, viu, professora Tudo bem, Sinara? professora Então, ó, Márcia. vamos lá, eu vou formar o meu maior número. Então, se eu quero formar o meu maior número, eu vou colocar, logicamente, tirei 9, 8 e 6. O 9 na centena, o 8 na dezena e o 6 na unidade. Então, olha só, eu fiz o número 986. E com as suas cartas, professora Sinara, qual foi o número que você montou? O maior número que eu consigo montar aqui com essas minhas cartas é o 520. Porque o 5 está aqui na centena, o 2 está aqui na dezena e o 0 está aqui na unidade. Pois é, então olha só, então nessa primeira parte aí da batalha dos números, no caso aí eu teria ganho da professora Sinara, né? Isso Porque mesmo. eu fiz o maior número. Foi, então, verdade. Professora Sinara, vamos fazer mais uma partida? Vamos. Então embaralhe agora as cartas para não dizer que fui eu que embaralhei, viu? Vamos tirar a prova agora, Pronto. tá certo, Então, professora agora Márcia? a gente vai pegar só 2 números, tá bom? Tá certo. 2 algarismos. E nós vamos agora formar o menor número, tá bom? Tá. Vocês viram aí o maior e agora a gente vai formar o menor, tá certo? Então vamos lá, vou pegar minha primeira carta. Deixa eu pegar aqui a minha primeira também. Pronto, e eu vou pegar agora a minha segunda carta. Vocês podem ver, né, que a E regra a minha você pode segunda definir. também. Se é com 2, com 3, com 4 números. E se vocês quiserem dar a mesma chance, por que a mesma chance? Vocês brincam com as 2 cores. Por quê? A Sinara pode pegar o número 9 e eu também tenho a chance de pegar o número 9, porque eu estou brincando com 2 vezes os numerais de 0 a 9. Mas agora nós vamos desvirar as nossas cartas e vamos montar. Ih, gente, olha só. Eu estava com... olha, eu sei Tá baralhar vendo? e eu peguei os Tem mesmos. alguma coisa errada aí, olha. Pois é, então olha bem, eu peguei o numeral 9, eu peguei o numeral 6, então o menor número que eu posso formar, logicamente, que eu não vou colocar o número 9, que ele vale mais, não vou colocar na dezena, né? Porque senão vai valer 90. Então, como eu quero o menor número, eu vou botar aqui o 6 na dezena, porque na dezena ele vale menos do que o 9, vai valer 60. Se eu colocasse o 9 na dezena, seria 90. E o 9 vai ficar na unidade. Então, o menor número que eu consegui formar, infelizmente, foi o número 69. E você, hein, professora Sinara? Bom, eu peguei o 2 e o 4, não é? Então, o menor número que eu posso fazer é o 24. Eu botei o 2 na dezena e o 4 na unidade. Pois é, então, entenderam, minha gente? Então, isso aí a gente vai batalhar. Então, aqui, ó, deu empate, né? Então, mas você pode aí brincar com várias partidas e vocês definindo, tá bom, Sinara? Tá ótimo. Então, a gente vai ficar no empate hoje, né, professora hoje Márcia? foi no empate, viu, gente? Então, a batalha dos números aí, se vocês podem aí, ó, brincar à vontade, fazer competição. Então, é muito legal e vocês vão aprender, além da leitura dos números, né? Vocês vão entender que toda vez que vocês colocarem um algarismo maior em casas, né, em posicionamentos em ordem maiores, como centena, né, unidade de milhar, vocês vão conseguir um maior número, né? Aquele maior número nas casas maiores, vocês conseguem os maiores números. E aí, ó, eu vou retomar um problema que vocês viram na aula passada. E aí, ó, foi esse aqui. Na quermesse da comunidade foram vendidos 9.632 lanches. E o dinheiro será revertido para ajudar os desabrigados das enchentes. Aí a pergunta é, vamos representar esse numeral no quadro valor de lugar?
Então, gente, vocês viram que a professora Sinara brincou aqui representando os números na aula passada e agora a gente vai ver no quadro valor de lugar eles aqui, ó, representados. O número que estava no problema está aqui, ó. Então, a leitura desse número, vocês estão observando que o quadro valor de lugar temos aí, ó, a unidade, o grande aí, né, o maiúsculo está representando a unidade, depois o D da dezena, o C da centena e o UM, que é a unidade de milhar. Lembrando que nos nossos números, nós dividimos os numerais de 3 em 3, por isso que a gente sempre tem o quê, ó? Unidade, dezena e centena. E às vezes vocês veem aí no livro aquele número um pouquinho mais separadinho, justamente separando da próxima unidade. Só que a próxima unidade ela está na unidade de milhar. Então se liga aí. Por exemplo, se eu tenho esse 9 aqui, esse mesmo algarismo, se eu coloco o 9 na unidade simples, esse 9 aqui na unidade simples, ele vai valer 9. Mas esse 9, esse mesmo algarismo 9, na unidade de milhar, ele vai valer 9.000. Então, é por isso que o número, quanto maior a ordem, né? Porque aqui é primeira ordem, segunda, terceira, quarta e vai seguindo, quanto maior a ordem que ele vai estar valendo mais. Então, se liga para não esquecer que nós sempre dividimos o numeral de 3 em 3. Então, aí agora eu quero a ajuda de vocês. Será que vocês vão me ajudar? Olha só, a perguntinha. Vocês já viram que eu coloquei aquele número que estava no problema aqui? 9.632. E a escrita dele está logo acima aqui, ó. Para vocês compreenderem como é que escreve o numeral. E agora vem. Quanto vale cada numeral do quadro valor de lugar, dependendo de sua posição? O primeiro eu já falei aqui para vocês. Vamos recordar? Então, olha só, o mesmo número está aqui, ó, 9.632. E eu comecei a mostrar qual era o valor deste 9 que está aí na unidade de milhar. Então, o 9 na unidade de milhar, ele vale quanto, pessoal? 9.000. Então, estou fazendo a decomposição do número, estou dizendo quanto vale cada numeral aqui do quadro valor de lugar. E você que está aí no chat, está nos acompanhando, será que você sabe dizer quanto é que está valendo esse 6 que está na centena? E aí? O 9 estava na unidade de milhar, então ele está valendo 9.000. Mas 9.000 mais quanto? Porque o número não é composto só com 9.000. Então, gente, o 6, as 6 centenas, 6 na centena, vale quanto? Será que você já tem aí? Eu acho que eles estão pensando, professora Márcia, porque aqui ainda não falaram, não. Então, vamos lá. Então, pode ser que esteja dando aquele delayzinho e vocês não me responderam, mas a gente faz junto aqui, tá bom? Então, olha só, 6 na centena, gente, ele vai valer o quê? Uma centena é 100. 6 centenas é o quê? O Carlos respondeu, ele disse 600. Isso, Carlos, olha muito aqui. bem, olha só, o Carlos mostrando para que veio. Então, olha, eu estou decompondo o número, é como se eu estivesse desmanchando esse número grandão que está aqui, sabendo quanto vale cada algarismo desse, dependendo da sua posição. Então, ó, já fizemos o 9 na unidade de milhar, 9.000, mais o 6 na centena, 600. Agora está ficando mais fácil. Eu tenho 3 na dezena. E aí, gente? Uma dezena, se um estivesse na dezena, era 10, né? Mas eu tenho 3 dezenas. E aí? Além do 9.000 mais os 600, quanto é que eu tenho na dezena? Então, eu tenho o quê? 3 dezenas, eu tenho 30. Isso aí. Então, eu tenho 9.000 mais 600
mais 30. E agora eu estou na unidade simples, que o número vale o que ele é em qualquer número vale o que ele é aí nessa unidade simples. Aí fica fácil, mais 2, o 2 vale 2 na unidade simples. Então, olha só, e o que foi que eu fiz aí? Eu fiz a decomposição do número. Professora Márcia, que nome tão difícil é esse? Não é difícil nada, gente. Eu apenas disse quanto era que estava valendo o numeral, cada um, dependendo da sua posição aqui no quadro valor de lugar. Aí fica fácil. 9.632 é composto pelo número 9.000 mais 600 mais 30 mais 2. E isso é importante vocês aprenderem, porque se você sabe quanto vale cada numeral, fica muito fácil vocês escreverem e lerem qualquer numeral que estiver na frente de vocês. Tá bom assim? Mas vamos seguir? Olha lá. Agora eu tenho aí, ó, uma outra situação, problema, só que agora com ábacos. Se vocês não conhecem o ábaco, eu trouxe aqui um ao vivo, né, para vocês observarem, ó, que é esse como é, aqui tá de madeira, mas vocês podem fazer de qualquer material, tá? Pode até, eu vou depois trazer um reciclável para vocês, porque eu fiz com isopor, coloquei palitinhos aqui no lugar dessas madeirinhas, eu coloquei palitinhos de churrasco, certo? Aqui eu fiz com tampinhas. Então, fica muito fácil. Então, aqui é um ábaco e o ábaco nada mais é do que um quadro valor de lugar, onde essas tampinhas que estão aqui, essas tampinhas não, esses círculos que estão aqui, né? Aqui, ó, vale a unidade do mesmo jeito que o ábaco. Aqui vale a unidade, aqui a dezena, aqui a centena, aqui a unidade de milhar e poderia ser maior ainda, tá bom? Então, a mesma coisa que tem aqui no ábaco, como no exemplo que eu estou dando ali na tela para vocês, é a mesma coisa do quadro valor de lugar. Então, o ábaco é isso. Então, vamos lá. No Arraial de Recife, senhor José vendeu as quantidades de pipocas representadas nos ábacos em 2 dias diferentes. Qual dia ele vendeu mais pipocas? Vocês estão vendo aí, ó, cada pecinha dessa está representando uma quantidade. Aí você precisa representar o número que forma. Vamos, antes da gente ir para lá, vamos ver aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês não terem dúvidas. Vamos dizer aqui, ó, vou tirar essas peças, vai ficar só. Aqui eu estou representando para vocês perceberem como é aquela resposta que vocês devem dar. Aqui, ó, estou aqui com essa quantidade. Vamos dizer que o seu José vendeu essa quantidade aqui. Então, pensa comigo. Aqui eu tenho uma unidade, ele vendeu uma, né? Uma unidade, na unidade vai ficar um mesmo, certo? Aqui, ó, na dezena eu tenho 2 dezenas, né? Já são o quê? 20, né, gente? Aqui eu tenho uma centena, é 100. E aqui eu tenho, ó, 3 unidades de milhar, que é 3.000. Se fosse essa quantidade, vamos juntar o número. Se eu tenho aqui, ó, 3, 1, 2 e 1. Então, aqui eu tenho, ó, 3.121. Ele teria vendido 3, 1, 2, 1. 3.121, correto? Então, eu montei o número que estava no ábaco. Dependendo da posição, ele vale aquilo que eu estava dizendo, né? 3 na unidade de milhar vai valer 3.000. E assim por diante. E então, sabendo dessa explicação, fica fácil a gente olhar aqui agora a quantidade de pipocas que o senhor José vendeu no primeiro dia e no segundo dia? Será que você já sabe? Já botou aí o número? E aí, olha lá. Ainda não botaram, não. A Yasmin disse que sabe, agora ela não disse qual é a resposta, Yasmin. A gente está aqui curioso, querendo saber o que é que vocês acham que é. No primeiro dia, quanto foi, né? Que seu José vendeu, olha só, tá fácil. E no segundo dia, quantas pipocas seu José vendeu nesse arraial, hein, minha gente? Vamos lá? Vamos conferir, enquanto vocês estão aí escrevendo, que eu sei que estão escrevendo, vamos conferir para ver se vocês pensaram certo. Olha lá, gente,
Nós estamos vendo aqui qual dia ele vendeu mais pipoca. No caso, foi o segundo dia, né? Mas vamos ver quantas pipocas ele vendeu? Olha lá, gente. De acordo com os ábacos, quantas pipocas foram vendidas no primeiro e no segundo dia? A gente já sabe, ó, porque no segundo dia já tem aqui quantidade na unidade de milhar. E lógico, se tem número aqui, se tem fichinha na unidade de milhar e aqui não tem, eu de cara já sei que foi no segundo dia, né? Lembra da batalha dos números? Pois é, aqui tem na unidade de milhar, aqui não tem. Então, logicamente, centena é menor do que a unidade de milhar. Então, de cara eu já sei. Agora, quantas pipocas ele vendeu? É só contar aqui, ó. 2, 1 e 3, centena, dezena e unidade. E no outro ábaco do segundo dia eu tenho unidade de milhar, centena. Não tenho fichinha na dezena, gente. Quando eu não tenho fichinha na dezena, qual é o número que eu devo colocar aqui para representar que eu não tenho nenhuma fichinha? É esse mesmo, é o numeral 0, não pode esquecer, porque se eu não colocar o 0 aqui, o numeral vai dar errado, tá bom? Então, vamos conferir a resposta? Olha só, minha gente, olha lá, 2, 1 e 3 no primeiro dia. Formei o número 213. Então, ele vendeu 213 pipocas no primeiro dia do arraial. E aí, no segundo dia, olha lá, uma unidade de milhar, uma centena, não tenho dezena, mas eu devo colocar o 0 no espaço e também o 1. Um monte de 1, né, gente? Mas olha a diferença dos valores. O 1 na unidade vale 1, aí tem o 1 da centena, ele já vale 100, e o 1 da unidade de milhar já vale 1000. Então, ó, no primeiro dia, 213 pipocas, e no segundo dia, 1.101 pipocas, né? Porque aqui eu estou acompanhando a quantidade dos ábacos. Compreenderam? Já sabe fazer a leitura? Então, ó, o número depende da posição para dizer o valor que ele está. Então, ó, seguindo, e aí? Qual a forma correta de escrever o numeral destacado? Lê aí para mim. Esse numeral aqui do segundo dia, lê aí. Será que é a letra A, é a letra B ou é a letra C? Sabe fazer a leitura? Então, vamos fazer juntos, porque aí fica fácil, né? Porque eu já dei aí todo spoiler para vocês. Eu tenho aí, ó, 101. Será que esse número é 101? Será que esse número que está aí bem grande para vocês observarem é 1101? Ou será que é 11.001? Qual é a letra, qual é a resposta que eu faço aí na escrita deste número? Já sabe, né? Porque eu já falei aí várias vezes. Qual é a escrita, gente? Letra A, letra B ou letra C? Então, a resposta é qual? Confere aí para ver o que é que vocês pensaram. A resposta é a letra B, 1101. É assim que eu faço essa leitura. Aí, vamos seguindo. Olha agora aí. A mãe de Miguel está vendendo milho nas ruas da cidade, né? Vocês sempre vê aquelas pessoas vendendo milho, né? Porque apesar a nossa tradição é tão grande que a gente não come milho somente no mês de junho, não, né? Sempre a gente acha alguém vendendo milho aí nas nossas cidades. Então, ela está vendendo milho na cidade e quer anotar a quantidade que vendeu, mas está em dúvida na representação numérica. Hoje, ela vendeu 305 espigas, minha gente, e pediu a ajuda do filho para fazer essa representação. Como é que Miguel irá representar a quantidade de espigas vendidas? Será que 305 é a letra A, 305 é a letra B ou 305 é a letra C? Será que vocês já aprenderam a fazer essa representação? E aí, estão em dúvida? Olha bem a escrita aqui do numeral, né? Como está sendo representado o numeral 305.
Responde aí para mim, gente. Olha a posição, olha que nós já vimos no ábaco. Pensou direitinho? Então, confere essa resposta aí para ver se foi essa resposta que você deu. Olha lá. Aí, minha gente, 305. O 3 está na centena, vale 300. Não tem o dezena, por isso que tem o 0 e tem as 5 unidades, 305. E aí, professora Sinara, vamos encerrar por hoje a aula de matemática. Ah, que peninha. Tava gostando de ver a posição dos números, professora Márcia. Tava muito boa. Agora sim, nossos estudantes podem falar mais, tá, gente? Eu sei que hoje é segunda, que vocês estão acordando aí, mas fala mais aqui no chat que a gente está aguardando, tá? Infelizmente a aula acabou e a gente vai ficando por aqui hoje. Pois é, gente, eu já deixo a brincadeira até da Batalha dos Números para vocês fazerem, tá? Então faz os algarismos de 0 a 9, como eu fiz aqui com a professora Sinara, e brinca com seus colegas, porque você vai ficar, ó, craque na leitura e a escrita de números. Tá bom, minha gente? Então, ó, cheiro grande no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.